Eu não escolhi mudar, né? Então tudo que aconteceu não foi escolha minha, mas a vida fez assim. Então eu trabalhei em uma instituição bancária, né? Eu era gerente de uma instituição muito conceituada. Foi muito bom eu entrar nessa empresa. Eu fiquei nela há 14 anos. E era um motivo de muito orgulho, porque eu batalhei bastante para estar ali e foi muito bom para mim, para minha família, né? E a parte financeira foi muito boa. Mas quando eu cheguei aos 50 anos, sem motivo, meus números eram bons, né? Mas a empresa sempre tem os seus motivos, eu fui demitida. Para mim, naquela fase da minha vida, foi bem difícil, porque assim, eu esperava que eu fosse me aposentar naquela empresa, naquela instituição, né? Mas lembrando um pouco, claro, deixa eu contar que eu fiquei mal. Meio aquele susto, porque meus números estavam bons, então eu sempre busquei ser uma boa funcionária, eu tinha ótimos feedbacks e não tinha, naquele ano, eu achava que ia ficar tudo bem, porque eu tinha acabado de ter um feedback bom, mas as coisas não são como nós imaginamos, né? Então a vida ela dá umas voltas e aí eu fui demitida, fui desligada e pra mim foi muito difícil, muito difícil. A vida faz com que a gente largue algumas coisas. Eu vou passar um pouco do contexto de tudo isso, né? Porque eu já estava doente, já estava cansada, tinha momentos que eu sentava em casa, não queria conversar com a minha família, não participava de nada. Então eu estava em uma situação já complicada, porque o banco ele tem muita meta, a gente passa por muitas coisas, por mais que eu gostasse, de verdade eu gostava de trabalhar ali, mas era muito desafiador. Então eu já estava tomando remédio, passando com médicos, né? Então assim, foi um momento que eu precisei mesmo para poder aguentar aquela pressão e eu não ia largar. Eu não ia conseguir largar, mas a vida faz a gente largar. Então, chegou um momento, não sei se você que está me assistindo, muitas vezes eu falo, será que tem alguma bagagem para trazer? Mas esse canal também é para ajudar algumas pessoas que passam por algumas situações. Podem não ser iguais às minhas, mas parecidas. Então, você que está me assistindo, que muitas vezes está precisando de um tempo para você, está doente, seja qual for a situação, não está olhando um pouquinho para você, chega um momento que se você não escolher fazer isso, a vida vai fazer, como aconteceu comigo. Então eu fui desligada, então aquela coisa que eu era muito agarrada, né, por causa que eu ganhava bem, por mais que eu sofresse, eu estava ali, eu não ia largar nunca, porque quem não quer um bom salário, né, mas a vida fez com que eu fosse tirada de lá. Na verdade, eu queria, de verdade, eu queria sair de lá, mas eu não queria perder a renda que eu tinha. Então, era uma coisa complicada, acho que até isso fazia com que eu precisasse, né, de ajuda psicológica, porque eu não ia conseguir. Então, eu não estava conseguindo mais trabalhar, gostava, mas não conseguia mais aguentar aquilo, e a vida me ajudou, não sei, claro. Eu preciso ainda trabalhar, né? Então isso já tem 3 anos. Detalhe, depois disso ainda fui para uma outra instituição, depois de uns 6 meses fui para uma outra instituição, mas aquilo começou a voltar. Eu fiquei cerca de mais ou menos quase um ano numa situação que também não foi agradável, foi até pior do que eu já estava passando na outra, porque eu gostava, eu queria, e eu, né, eu gosto de atender clientes, mas não deu certo. Então, a vida parecia que me dizia, não é mais isso. Mas e para mudar? Aos 50 anos, eu vou perder isso? Será que vão me querer no mercado de trabalho? O que vai ser da minha vida? Então, isso foi bem difícil. Eu não sabia se com essa idade, o que iria acontecer, mas eu precisava cuidar de mim. Então, de lá para cá, eu tenho olhado um pouco mais para mim, eu tenho visto possibilidades de fazer outras coisas. Falar que eu faço não é. E da última instituição eu acabei pedindo demissão. Eu comecei a aceitar, né, que aquilo não era mais para mim. E aí eu parei, pensei, eu falei, olha, não é mais para você. Falei aqui, né, dentro, e acabei pedindo demissão para deixar essa Elisa aqui tentar algo diferente. Então, no decorrer dos vídeos a gente vai falar sobre muitas coisas. Eu quero fazer alguns cursos, né? Já tentei algumas coisas que eu vou também mencionar nos próximos vídeos, mas eu tô buscando algo que realmente que eu penso. Nessa idade, enquanto a gente tem vida, a gente pode ser feliz, a gente pode buscar algo que faça a gente ficar bem.
e buscar novas oportunidades. Então, é isso que eu estou buscando, né? Novas oportunidades. Esse canal é um exemplo, porque para mim, falar com o cliente é uma coisa, então eu tenho muita experiência nisso, mas falar com uma câmera, eu nunca falei com a câmera. Então, não sei nem se eu tô olhando aqui pra câmera agora que tô falando assim, que eu percebi que eu tenho que olhar na câmera. Então, é um começo, estou estudando a edição, então estou buscando estudar um pouquinho de IA, um pouquinho de partes que eu já precisei utilizar, que é a parte de psicologia, então para uma nova profissão talvez, e aí estou buscando novas oportunidades para que eu possa realmente seguir esse caminho, porque 50 anos eu ainda estou viva. E o mais importante, né, eu estou saudável. A saúde, eu acho que é o maior bem que nós podemos ter. E me descobri mais saudável depois que realmente eu fui arrancada, né, daquela situação que eu estava vivendo. Então eu acordo, eu posso pensar um pouco mais em mim, eu viajei, eu conheci lugares, eu conheci pessoas. E claro que a gente precisa de dinheiro para isso, né? Então isso é uma preocupação, mas a gente tem que lutar. Então, a gente vai seguir nesse processo, né? Eu quero estar aqui com vocês, eu quero conversar, eu quero criar uma comunidade que a gente possa, fala aí pra mim o que você está passando, qual que é a sua dificuldade hoje, o que você tem tentado fazer, você está passando por isso, está agarrado numa coisa que não é mais pra você, o que você pensa sobre isso, sobre o que eu falei. Então aqui é o início, só um começo, né, de um bate-papo, de um vídeo que é a minha experiência. Eu acho que eu parei muito para pensar e gravei vários vídeos e achava que não tinha nenhuma bagagem, mas fala um pouquinho de mim, talvez ajude você. Eu quero realmente trazer, né, dessa forma esse canal para ajudar pessoas, e eu acredito que nós temos muito a agregar com as nossas histórias, né? Então, psicologicamente falando, nós temos que estar bem para poder ajudar as outras pessoas, e é isso que eu tenho buscado. Então, se você gostou da minha história, se você curtiu esse acontecimento aqui nessa idade aos 50 anos, né, e quer contar um pouquinho da sua história também aqui nos comentários, ou ficar aqui comigo no canal, seja bem-vinda, e aqui é só o começo. Então, obrigada por assistir e até a próxima!